uma sopa quente, lenha no fogo e pinhão. Polenta, queijo, galeto e lá fora subindo vem a serração. O frio da Serra Gaúcha desperta o abraço mais quente que há. De Manta e Cuiá no inverno eu vou te esperar. O frio da Serra Gaúcha desperta o abraço mais quente que há. De Manta e Cuiá no inverno eu vou te esperar. Mudança, cooperação, adaptação, união. Serão essas as palavras que ficarão na história como resumo de nosso tempo? A gente sabe que o mundo está em constante transformação. Estamos vivendo mudanças cada vez mais rápidas e que vieram para ficar. E por que falamos em cooperação? Nos últimos tempos, vimos pessoas se ajudarem. Vimos comunidades se unirem para se reerguerem juntas. Afinal, agir em busca do desenvolvimento do local em que estamos inseridos faz a diferença neste e em todos os momentos. Cooperar significa atuar em conjunto com o outro, ajudar as pessoas que precisam, superar desafios em parceria. E cada parte importa neste processo. Tudo muda quando você faz a sua parte. Tudo muda quando uma comunidade se ajuda. Por isso, o nosso convite é para que você faça parte do futuro que queremos e temos condições de construir juntos. Podemos contar com você? Juntos pela economia local. Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, Pessoas em Movimento. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresce junto à região, ao lado das pessoas. Agora inaugura uma nova fase e lança o Vantajão Atacado Caxias, que junto à unidade de Vacaria é um presente da família Andreassa para a região. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza. Nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Sejam muito bem-vindos ao novo Vantajão Atacado. O braço atacadista do Grupo Andreassa, o nosso atacado. Jamais
eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto, pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Em 60 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e principalmente de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nesses anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento de toda a região Sul. BRDE, 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Entender as mudanças que 2020 trouxe não tem sido algo fácil. Mesmo que as situações possam ter sido alteradas, existem coisas que realmente importam e nunca saem das nossas prioridades. Como aproximar sentimentos, rompendo a barreira de grandes distâncias. Porque é isso que nos conecta, nos motiva e faz a vida valer a pena. E nós estaremos sempre unindo você ao que realmente importa. Marco Polo, sempre aqui. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas. Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. O conforto pra casa, a beleza pra vida, o bom gosto em primeiro lugar. Os momentos que nos fazem sonhar, como é bom contar com quem nos quer bem e está sempre ao nosso lado também. Móveis Dallas, ambientes feitos pra viver. Móveis Dallas, planejados pra você.
dia, então, sejam todos bem-vindos à nossa RA. Por gentileza, ocupem seus lugares. Saudamos a presença, então, do nosso presidente Celestino Oscar Louro e do nosso palestrante de hoje. Senhoras e senhores, por gentileza. Então, queremos agradecer a presença do nosso convidado de hoje, que é o seu João Franciscucci, que logo mais falará um pouquinho para nós sobre a história de vida dele, longevidade, estudo, trabalho e sucesso, dentro do nosso quadro aqui da RA de Histórias Inspiradoras. Agora, confiram no telão as marcas que são parceiras da RA SIC Caxias. Na vitrine RA de hoje, contamos com a participação especial da nossa associada Estera, que realizará um sorteio de um voucher no valor de R$50. Não deixem de participar, então, deste sorteio. Os vouchers estão disponíveis no espaço deles e pode participar até o final do evento. R$500. Bastante, hein, gente? Aproveitem. Senhoras e senhores, hoje é um dia marcante, então, para a nossa entidade, pois firmamos uma nova parceria. Então, a RA passa a ter uma marca de grande relevância, então, na região, que é o Círculo Saúde, que, a partir de hoje, passa a ser um dos parceiros, então, como patrocinador master do nosso evento. Uma salva de palmas, então, para esta nova parceria. Em nome do presidente da SIC, Celestino Louro, registramos um agradecimento especial pela confiança e que esse seja o início de uma vigorosa parceria. Agora, para a sua saudação, convidamos ao palco o nosso presidente Celestino Louro. Cumprimento o nosso palestrante, o nosso querido João Franciscucci, o prefeito Adiló de Domênico, o vereador Maurício Scalco, a imprensa, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da nossa RA SIC. É até difícil para a gente falar do seu João. Dizer que ele é uma inspiração é muito pouco para tanto que ele representa para uma geração de empresários como a minha. O seu João é um ser humano, é um empresário, admirável sob muitos aspectos. É, sobretudo, um exemplo de correção, dedicação, humanidade, o que faz com toda esta nossa admiração acabe por transformar-se em inspiração. O seu João Franciscucci teve uma infância e uma juventude de extrema simplicidade, como muitas das famílias da sua geração, que precisaram trabalhar arduamente pela sobrevivência ao colonizarem a nossa Serra Gaúcha.
superação, uma vida dedicada ao estudo e ao trabalho o tornaram uma pessoa incrível que todos nós conhecemos, admiramos e nos inspiramos. Seu João, o senhor não tem ideia do tamanho da gratidão que a SIC Caxias tem pela sua pessoa, pela sua liderança, pela sua participação, sempre tão assertiva, cordial e estimulante. Nosso muito obrigado. A sua trajetória realmente é inspiradora. Meus amigos, hoje precisamos falar também de um tema muito espinhoso. Refiro-me à liberdade de pensamento. Um princípio que é tão caro para esta entidade e para a nossa gestão. Não sei se os senhores estão lembrados, mas exatamente na RA de 8 de junho, nesse mesmo microfone, mencionávamos o artigo 5º, inciso 4º, da Constituição de 88. Lá está escrito: é livre a manifestação de pensamento. Defendíamos naquela ocasião que a ninguém era dado o direito de calar qualquer pessoa, pois, no nosso entendimento, atos dessa natureza se caracterizam como uma arbitrariedade. À época, a nossa manifestação foi motivada por um episódio que alcançou repercussão nacional, a respeito da participação de um ministro do Supremo Tribunal Federal em um evento da região. Dissemos, inclusive, que o ocorrido era uma demonstração de intolerância e perigosa destruição do ambiente institucional. Ora, pelos mesmos motivos e imbuídos da mesma autoridade com que defendemos a livre expressão de pensamento naquela ocasião, o fazemos agora, diante dos mais recentes episódios em que as liberdades individuais foram duramente atacadas. A SIC Caxias faz coro com entidades como a Fiergs, a Federação, a FCDL-RS e tantas outras, em defesa da liberdade e pelo que entendemos ser uma afronta à democracia e à liberdade de expressão, tantas vezes invocada por quem agora faz ataques a ela. A lei não pode ser seletiva. Não podem existir dois pesos e duas medidas, em se tratando da Constituição. Se a lei vale para os ministros do Supremo Tribunal Federal, ou qualquer outra corte, ela vale igualmente para empresários e para todas as demais categorias sociais e cidadãos desse país. Temos de ter nosso direito assegurado de pensar livremente, emitir opiniões, sejam elas quais forem, assim como é dado a todos o direito de discordar. Aos que se sentirem ofendidos com opiniões ou manifestações com as quais não concordam, inclusive esta, existem os ritos legais para se buscar reparação e punição ao que for enquadrado como crime e injúria. Mas nunca, jamais, vamos aceitar que se imponha o silêncio por meio da censura, da intimidação e da força. Isso é típico de regimes autoritários. Tempos estranhos estes, senhoras e senhores, que esperamos sejam apaziguados o mais rapidamente possível. Merecemos todos viver em uma sociedade democrática, que aceite o contraditório e que não seja, volta e meia, sobressaltada por autoritarismos, como os que vimos na semana passada, cometidas contra um grupo de cidadãos, que por acaso são empresários. Repudiamos todo e qualquer excesso,
Como bem disse o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre a decisão do eminente ministro Alexandre de Moraes, a liberdade de expressão é um princípio constitucional básico em um Estado democrático de direito. Não há crime de opinião. Vou ler novamente. Não são palavras minhas, são palavras de um ministro do Supremo aposentado. A liberdade de expressão é o princípio constitucional básico em um Estado democrático de direito. Não há crime de opinião. Nessas horas, nós nos perguntamos: onde está a imprensa que não levantou a voz? Por que os meios de comunicação não se posicionam mais enfaticamente contra esse tipo de arbitrariedade? Esta decisão do Supremo afeta diretamente o que podemos chamar de matéria-prima da imprensa, que é a opinião livre. Esta é uma cruzada que deveria ser liderada pela imprensa, pois a liberdade de expressão é o principal ativo de uma imprensa também livre. A sociedade brasileira precisa que a imprensa se junte a ela na defesa de um direito básico, que é o direito à liberdade de pensamento. Um país sem imprensa livre, sem opinião, pode ser qualquer coisa, menos um país democrático. A mesma indignação, vejam um absurdo, é a história do verde e amarelo. Ora, senhoras e senhores, como é que nós chegamos a tamanha anomalia institucional? Estamos discutindo quem pode e quem não pode usar as cores da nossa bandeira nacional. Será realmente que precisamos de que o Poder Judiciário nos diga quem pode e quem não pode? E quando pode usar as cores da bandeira? Não quero me alongar nesse assunto, mas apenas deixo aqui um registro, o que nos parece óbvio nesse momento delicado em que o Brasil vive. Verde e amarelo são as cores do nosso país. Aprendemos isso na escola, na infância, que temos de respeitar os símbolos nacionais. Então, por favor, não queiram se apropriar daquilo que é nosso. Não queiram colocar autorização para que a gente possa usar o símbolo do nosso país. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Antes da nossa palestra, então, senhoras e senhores, lembramos que as perguntas devem ser realizadas, então, pelo nosso aplicativo Slido. O QR Code para as perguntas já está disponível no telão e também está na mesa. O que está na mesa é só aproximar a câmera de celular, que você já está conectado a ele. E para a nossa apresentação de hoje, então, convidamos ao palco o senhor João Franciscucci. Seu João, bem-vindo. Bom dia, jovens. Inicio com todo o respeito, agradecendo a SIC, a todos os sócios, colaboradores meus pais, companheiros de trabalho, nossos fornecedores, nossos clientes,
meus professores, enfim, tudo e todos que permitem que eu seja portador dessas palavras. Considero isso um conjunto extraordinário que tem o maior mérito. E assim começamos. Vou começar, então, quando eu comecei o início do estudo, que era a minha professora Gema. E aí ela, primeiro dia de aula, que era, eu devia ter uns 5, 6 anos, ela me ensinou a fazer o número 1. E ela disse que eu fizesse o número 1 também. Eu fazia, mas fazia invertido. E ela disse, não é assim, faz de novo, eu fiz invertido. Aí ela saiu, eu virei a folha, e aí eu fiz o número, ficou certo, quer dizer, só que foi invertido. Isso serve de exemplo, assim, não precisa virar a página quando a gente está fazendo alguma coisa que não é igual a todos que fazem. É só girar a folha e ter nova direção. Nunca se assustem com obstáculos. Sempre tem um caminho, é só querer e fazer. Outro exemplo, esse já é da cozinha, já é diferente. Eu tinha um tio, Valentim de Witt, que morava aqui em Caxias, mas ele era da Itália, da região de Udine, e ela tinha um mercadinho ali perto, onde é o McDonald's, ali bem na esquina ali, mercadinho de frutas. Aí ele gostava muito de mocotó. Eu acho que quase todos sabem o que é isso. Então, minha mãe, ela preparava para ele, e ele ficava muito feliz. Eu devia ter uns 4 anos, coisa assim, e eu vi que estava fervendo para fazer o mocotó. Aí, eu olhei e tinha dois cascos em cima da pia, tudo limpinho, lavadinho. Aí eu abri a tampa e botei os 2 cascos dentro do mocotó. E fiquei quieto e saí. Aí minha mãe foi lá, disse que aquilo não era para mocotó, mas ela tirou, não falou nada, eu não falei nada. Na hora do almoço, todo mundo comeu, menos minha mãe, que disse que não estava disposta, e eu disse que não estava com fome. Mas isso passou e foi feliz, comeu, ficou satisfeito. Nós podemos considerar isso o seguinte: ninguém falou. Só depois de muito tempo minha mãe contou a história. Mas eu não apanhei, não me chamaram atenção nem nada. Isso quer dizer que o silêncio não denuncia. Isso é muito bom, porque às vezes a gente fala o que não deve e silenciando é melhor. Bem, aí vou contar uma história que eu vou sentar. Eu vou contar sentado lá, porque talvez... tanto faz. Depois daqui a pouco vou lá. Isso é Marco Gasparini. Eu morava em Santo Ângelo, que eu sou aqui do bairro Santa Catarina, Santa Lúcia, e fomos morar em Santo Ângelo. E lá tinha quartel perto, estrada de ferro, e todos os dias o pessoal fazia manobra lá. Aquilo era bonito, todo mundo fazia, nós fomos lá olhar. Mas aí chegaram aos nossos ouvidos, nós tínhamos 7, 8 anos, que tinha embaixo, eles tinham café da tarde. E eram mesas enormes, com a xícara, e dentro tinha um pão com manteiga.
Disse que era muito bom. Aí nós combinamos como é que ia buscar isso aí. Mas mais foi um desafio. Aí nós entramos por baixo da cerca, o pessoal fazendo ginástica, e com segurança, com sentinelas, mas havia a porta principal que não tinha ninguém. E havia um momento que eles saíam do treinamento e iam para lavar as mãos, sei lá o quê. Era rápido. Então, nós combinamos. Como éramos em 5, vocês têm que tirar o pão, colocar a xícara, porque o pão estava embaixo, mas não um atrás do outro. Um tira aqui e tira lá. Então, todos sabiam onde é que tinham que pegar o pão. E aí subimos, enquanto eles foram 5 minutos, eles iam para lá e voltavam. Aí, nesse meio tempo, olha, na minha cabeça, né? Nós entramos pela porta principal, cada um foi lá, pegou o pão, saiu, desceu rapidamente, e todos voltamos, saímos por lá fora da cerca, fechamos o buraco que a gente tinha passado, e aí, coitado do cara que foi arrumar aquelas xícaras lá, né? Então, o que aconteceu é que nós fizemos um desafio para mostrar, não tanto para comer, como podia ser feita uma coisa com sentinelas, né? Então, cuide-se sempre, não só dos lados, nem nada, cuide-se também pela frente. Mas e aí nós ficamos olhando, não podíamos sair dali, porque se a gente saísse dali, eles iam desconfiar, né? E voltamos outro dia para aquela hora ver o tipo de ginástica que faziam. Bom, agora deixa eu falar um pouco sobre meus pais. Meu pai era de Udine, mais precisamente de um lugar chamado San Giovanni di Casarsa, isso fica perto de São Vítor Talhamento. E ele estudou na escola de artes e ofícios e mais ou menos se formou em tipo de um construtor prático, na parte de engenharia e de arquitetura. E dali ele veio para o Brasil como profissional, porque meu tio ele tinha uma equipe de construtores de estrada de ferro. Eles, antes disso, eles tinham ido para a Argentina. Meu tio, com essa equipe, para construir uma estrada de ferro entre duas cidades, que era Córdoba e até Buenos Aires. Mas deu qualquer coisa lá, tiveram que voltar para a Itália. Aí voltaram para a Itália e ele arregimentou nova turma, onde estava meu pai também, e foram para Cruz Alta, onde construíram parte da estrada de ferro, partindo de Santa Maria, Santo Ângelo, Passo Fundo, e ele ficou trabalhando de pedreiro, mas ele era praticamente independente. Ele fazia o projeto, fazia as capelas principalmente, e fazia aqui, ele fez capelas aqui em Caxias, Nossa Senhora da Saúde, Tônio Prado, São Leopoldo, Tupaçaritã, Cruz Alta, Santo Ângelo, ele fazia, era daquele tempo o costume fazer capelas, cada fazendeiro tinha a sua capela. E uma ocasião ele disse que chovia muito, e ele estava na capela, estava longe de casa, e infelizmente faleceu alguém da fazenda, e meu pai não tinha onde ir, eles tinham embaixo onde ele ia ser enterrado. Aí meu pai botou uma tábua em cima e dormiu lá, porque chovia muito. Aí eles perguntaram, mas você não tinha medo? Dormir ali em cima do morto? Diz ela, do morto
morto eu não tenho medo, eu tenho do morto vivo. Viu? Então são coisas assim. E minha mãe veio como imigrante, nasceu em Caxias, era da região do Wellington, meu pai era do Friuli, e foi morar em Antônio Prado. E tinha aqui em Caxias a madrinha dela, que morava ali ao lado da Ferragem Triquez, que era uma família conhecida do meu pai lá na Europa ainda. Porque meu pai na Europa, ele trabalhava na Itália, mas tinha pouco serviço na Itália. Então ele trabalhou em Zurique, na Suíça, na Alemanha, na Áustria, na Iugoslávia, e depois ele veio para cá, porque ele já veio para cá, perto dos 30 anos, já conhecia muita coisa, e ele era solteiro, e a madrinha da minha mãe era solteira também. Então eles foram lá, se conheceram, namoraram, noivaram e casaram, que levou muito tempo, 22 dias. E ficaram muito felizes o tempo todo. O meu pai também, eu perdi meu pai com 13 anos, mas ele sempre me dava assim conselhos, ou falava, e dizia assim, ele me chamava Giovannin. Giovannin seria tipo de Joãozinho em português. Né? Aí ele disse, olha, meu filho, você pode acreditar em todo mundo. Eu olhei para ele, acreditar mesmo só em teu pai e tua mãe. Bom? Aí depois ele me olhou de novo e disse, olha, mas acreditar de fato só em teu pai. Em tua mãe nem sempre. Por quê? Porque ela não te mostra a realidade. Ela te alisa tanto, te ajuda tanto, que acaba não te mostrando a realidade. Isso depois se reflete no andar da vida e muito. Eu conheço casos verdadeiros em que o pai era muito severo nas notas. E o que a mãe fazia? E ele ficava bravo com o filho, que o filho não tinha vontade de estudar, não estudava, tirava umas notas. Então, quando ele levava para casa o boletim, o que a mãe fazia? Falsificava as notas, deixava as notas boas e mostrava para o pai. O pai ficava todo faceiro. Só que, infelizmente, a gente conhece a vida dele, não se foi bem em negócio nenhum, não terminou estudos, foi um trabalho, um sacrifício para o filho. Então, por isso, que nem sempre a gente pode acreditar em todos, né? E aí quando eu perdi meu pai, a minha mãe não tinha muito recurso financeiro, porque nós viemos para cá, retornando de Santo Ângelo, nós viemos aqui em Caxias, e meu pai queria construir a casa. Nesse meio tempo, ele comprou uns terrenos, comprou os tijolos, e adoeceu e acabou falecendo. Então, minha mãe ficou com filhos pequenos, eu com 13 anos, minha irmã com 10 anos, e aí ela nunca ela nos trouxe uma insatisfação, dizer, olha, meus filhos, nós estamos mal, isso, aquilo, o que é que vão fazer? Ela sempre foi firme e nunca mostrou que a falta de dinheiro era obstáculo. Tanto é que até hoje eu consigo viver desde pequeno, com dinheiro, sem dinheiro, é a mesma coisa. O que importa é a gente não parar. E fomos indo e fomos morar na casa do meu tio. Eles chamavam a cozinha velha, a cozinha velha,
fomos morar lá porque meu pai tinha vindo para construir e ficamos lá por 6 meses, por enquanto, né? E aí acabou que ficamos lá 6 anos. E nesses 6 anos eu ajudava lá na agricultura, minha mãe fazia os trabalhos de casa, e aí o meu tio-avô, ele dizia, vamos te mostrar como é que se enxerta. Aí ele me mostrou como é que se enxertava. Mas eu achei que ele estava botando o enxerto muito do lado. E eu botei mais no meio, né? O dele pegou, o meu não. Aí, de novo, quando eu fui enxertar de novo, não, eu digo, acho que não está bem aqui. Botei no meio, aí piorou, né? Aí ele viu lá, olha, aí eu olhei como é que ele fazia, que o dele pegava e o meu não pegava. Aí depois eu vi que tinha que ter a união do lado, casca com casca, porque ali passa a seiva. E muitas vezes nós não unimos casca com casca para passar a seiva. Então, tudo isso é importante na vida. Disso aí, nós fomos para... Ficamos lá 6 anos. Quer dizer, de 6 meses ficamos lá, 6 anos lá, na 7ª, em Santo Antônio. A dona Nilva deve se lembrar bem disso, né? E a gente ficava lá, era pobre, mas sempre em frente, sempre em frente. E aí eu comecei a trabalhar no Eberle, onde eu comecei fazendo polimento de peças. Depois fui para marcenaria, depois fui para... E o polimento de peça era lixar a peça, né? E eles, olha, você está trabalhando muito bem, e me botaram em polir artigos sacros. Aí nós trabalhávamos, o aspirador era o próprio nariz, né? Então a gente ficava preto, trabalhava com uma pasta, com polidor de pano, e a gente saía todo sujo, mas saía feliz. Depois, então, como eu disse, eu fui para a carpintaria, depois para a mecânica, e aí tirei, nesse meio tempo, tirei o Senai também, fui estudando, onde tirei o curso de torneiro, ajustador e carpintaria, marceneiro. Aí, terminando o estudo primário com o ginásio noturno, tirei o artigo 91, e depois do artigo 91, trabalhando no Eberle ainda, tirei o científico. E do científico, depois fui para a escola, terminei o científico, fui para a engenharia, tirei engenharia mecânica, a gente se formou e começamos a trabalhar. Eu trabalhei no Eberle, e depois fui na fábrica de motores, que nem todos devem saber. Em Caxias teve uma fábrica de motores, que era do Raimundo Mazzaretti, na rua Pinheiro Machado, deve ser 2007, não sei, entre a Garibaldi e a Venâncio e a Visconde de Pelotas. E ali a gente aprendeu alguma coisa de motor, e lá conheci meu futuro sócio, um dos meus futuros sócios, que foi o Valdomiro Suzin, que era o pai do Mércio, e aí nós começamos a trabalhar junto, né? E a gente fazia de tudo lá, via como é que fazia os motores, tudo, e aí parece que ele ia fechar, eu trabalhava um tempo ali, parece que ele ia fechar a oficina. E aí nós pensamos, vamos trabalhar junto, quem sabe lá. E ele conseguiu ficar com a gente e nós começamos a fábrica praticamente de nada, né? E aí fomos indo, era uma fábrica de 8 por 10. E no dia 24 de agosto de 1954, foi ligada à energia elétrica. Foi o dia que se suicidou Getúlio Vargas. E aí fomos indo, fomos trabalhando.
fomos trabalhando e assim, obrigado. Aí assim nós fomos fazendo conserto de motores estacionários, a gasolina e diesel. Esse conserto ele não tinha peça. A gente começou fazendo peça, cabeçote, pistões, anéis, né? Que o Nino Randão, ele sabia já fazer muito bem isso aí, e aí a gente precisava e nós fomos continuando fazendo essas peças aí. Daí começamos também a fazer o virabrequim. A gente não sabia fazer, mas nós começamos fazendo, porque também não tinha, né? E aí fizemos de 1 cilindro, 2 cilindros, 4 cilindros para molduras lá que era lá perto do quartel lá, e tinha o motor lá e fizemos o virabrequim e o motor funcionou. E passando agora para o virabrequim maior, que era de 6 cilindros, nós começamos e lá no Éberle tinha o Lazarotto, que era bom forjador, e lá a gente fizeram na prensa mais ou menos. Aí terminamos, porque tinha a empresa Santos, a empresa de ônibus, a empresa que nos estimulou a fazer o virabrequim até o fim. E nós botávamos solda e só até que ficou com 33 quilos de solda, fizemos o primeiro virabrequim áculo para o ônibus aqui de Caxias, que funcionou muito tempo, foi vendida a frota e não quebrou mais. Uma pena que eu não peguei aquele virabrequim, que foi o primeiro. E aí começamos a fazer virabrequins e comando de válvulas, que também não tinha, e a empresa foi crescendo e nós começamos a fazer. Fizemos uma vez 10 virabrequins. Desses 10, 7 quebraram. Porque aí não vamos parar por causa disso, né? Aí bem no começo. Aí o que fazer? Nós não tínhamos tratamento térmico, nós não tínhamos condições de qualidade, não tinha nada. Sorte que precisava muito do virabrequim. O cara não queria saber, ele queria o virabrequim, né? E nós não conseguimos atender. E aí, então, começamos a pensar o que a gente podia fazer. Porque nós pegávamos uma barra e começamos a fazer da barra. E daí, como quebrava muito, vamos ver o que era, e era que estava muito mole, não tinha tratamento. Aí começamos a fazer o cromo duro para os virabrequim. E nesse cromo duro, a pessoa terminava exatamente no ponto aonde era a fácil a quebra, porque havia na galvanização para depor o cromo no virabrequim, que duraria mais, porque ele é contra o desgaste, quebrava, tinha hidrogênio atômico incluso. Eu nem sabia o que era. Aí soubemos que tinha que passar 220 graus 1 hora para poder retirar esse cromo esse hidrogênio atômico incluso, que não seria prejudicial ao virabrequim. E aí não tinha nada, nós pegamos um tonel, abrimos no meio, fizemos um tanque, botamos suporte e deixamos a água fervendo lá um dia inteiro para tirar esse defeito ali. E aí o virabrequim melhorou, depois começamos a temperar por oxiacetilênio e no fim botamos a têmpera por indução, que aí foi o que nos levou para frente. E o virabrequim, quando iniciamos o virabrequim, houve um concorrente que começou a fazer.
Só que nós tínhamos 70% menos de matéria-prima. Isso nos ajudou a ir para frente. E o outro parou. E depois de um tempo, então, nós conseguimos alguns processos que a gente bolou lá para poder ter um produto melhor, com menos custo. E teve algumas invenções, todos ajudaram, e aí nós fomos para tinha um processo na Polônia, que nos dava a possibilidade de melhorar a nossa qualidade. Aí eu fui para lá, fui numa cidade chamada Poznan, que fica a 305 quilômetros de Varsóvia, e lá havia um cientista que fazia o virabrequim. Ele era empurrado e era feito a forja artesanal, usado para o processo de fabricação de virabrequim de navios. Aí eu falei com esse cientista, ele disse: qual é a prensa que vocês têm? Eu achei que era muito, 600 toneladas. Disse: olha, acho que não dá. Qual é o tamanho do virabrequim? De 2 metros para baixo. Não é um bom processo. Aí, qual é o tamanho da prensa? Né? Medidas. Era estreita, era baixa, não dava. Aí nós insistimos que nós precisaríamos de 2 metros para baixo. E a prensa dele precisaria 5.000 toneladas. Aí nós pensamos: bom, mas não dá 1.000, não. Aí ficou entre 2.000 e 2.500, e a gente ia arrumar a prensa para poder forjar virabrequim aqui. E aqui nós melhoramos, ele nos deu o processo, porque ele achou que a gente ia voltar lá, e acabamos não voltando, e nós desenvolvemos tudo aqui. Em 1965, começamos a fazer as peças em série. Fizemos também, falar em série, fizemos também motores inteiros de 6, 12 e 16 HP, e vendíamos também motores que fabricávamos lá em casa. E acabamos usando o processo dele, porém de uma forma bem artesanal. E acabou funcionando, e começamos a ter virabrequins melhores. Em 1965 já tínhamos virabrequins bons e que podiam ser vendidos a qualquer um. Aí fazíamos para ônibus, para caminhões, para ônibus aqui de São Leopoldo. Eles tinham uma frota lá que compravam 20 virabrequins áculos, compravam da Inglaterra para poder manter os ônibus aqui. E depois, como nós começamos a fazer, eles vinham para cá, vinha a direção, ficavam praticamente um dia e encomendavam também 20 virabrequins. Serviço para 6 meses. E lá ajudaram também, tinha certos defeitos, e até que eles usaram só os nossos. Aí vinha o pessoal da Inglaterra para saber o que aconteceu, que tínhamos fazendo os virabrequins aqui. E aí o cara falou, e nunca mais compraram na Inglaterra, só usavam os nossos. Também vendíamos para o Uruguai esse mesmo virabrequim aí. E fazemos depois para virabrequins do GM, que o pessoal mandava importar. Esse virabrequim da GM não tinha aqui. E tinha gente aqui ao redor que disseram que nosso virabrequim não podia ser. Aí eles compraram em São Paulo o virabrequim lá que era importado. E São Paulo tinha uma encomenda de muita pressa de virabrequim GM. E nós fizemos rápido, entregamos.
Aí essa pessoa daqui dos arredores aqui foi lá e comprou, entre aspas, um virabrequim importado, que era o nosso. E acabou indo a 20 quilômetros daqui e funcionou como se fosse importado. Então, eu acho que esse trabalho todo eu devo a todos que me ajudaram, nosso pessoal, nossos sócios, nossos amigos, nossos fornecedores, clientes, porque sozinho a gente não faz nada. Então, eu agradeço muito aos nossos funcionários, nossos sócios, a todos os que ajudaram, e eles ajudaram muito, e nesse tempo todo, hoje estamos bem felizes por termos aprendido e fazer virabrequim, que se orgulha até no exterior. Por isso exportamos para a Alemanha, para a Itália, para Singapura, para a África, para diversos lugares. Nós fabricamos hoje virabrequim de todos os tipos e até 2 metros, sem problema nenhum. O ministro da Indústria e Comércio de 1965, quando veio aqui, ficou admirado com as peças que se faziam em Caxias, que eram os virabrequins. Quer dizer, isso é um produto de alta tecnologia. Então, ele disse que se admirou com Caxias, que já estava adiantado naquele tempo lá. Hoje nós fabricamos, naquele tempo nós fazíamos, no início mesmo, um virabrequim por mês. Hoje, nós fabricamos em torno de 5 mil, mais ou menos, 6 mil até, por mês. Então, mudou muito através de viagens, de feiras e de conhecimentos adquiridos de todos, um pouco na feira, um pouco nos outros fabricantes. Hoje estamos tranquilos, estamos procurando fazer peças já dentro de uma tecnologia, já levando em conta a tecnologia da informática, levando em conta essa beleza de auxílio que nós temos aí dos funcionários, dos sócios. É uma beleza isso é muito importante. E assim queremos trabalhar para todos, queremos melhorar o nosso produto, até poder dizer, bom, a ambição, por enquanto, está feita. O que, por exemplo, eu fui fazer uma visita na Itália, que tinha lá uma fábrica de virabrequins, de máquinas para virabrequins. Aí era subcomando militar e o tenente disse, olha, você pode olhar o torno, olhar isso, olhar aqui, tá, só pode olhar o torno. Eu fui lá, entrei lá para ver esse torno, e o torno, depois tinha uma retífica do lado, eu fui ver a retífica lá. Esse torno estava fazendo o virabrequim para o tanque de guerra da Alemanha. Não tinha nada, fui só ver a fabricação do virabrequim. E fui olhar a retífica que estava ali do lado, né? Aí, quando eu voltei lá, o tenente disse, olha, escuta, vem cá. Você foi ver o torno? Sim, você viu, né? Por que você foi olhar a retífica? Grande coisa, né? Mas aí eu digo, não, o sargento disse que eu podia olhar. Diz, não, senhor, você estava liberado só para olhar o torno, porque incrível, o medo da fabricação de peças para a guerra, né? Não podia ter, era secreto só para fazer. Mas aí nós aprendemos, eu vi lá a retífica, mas não foi nada demais. E hoje nós temos uma das melhores retíficas que tem para virabrequim e trabalhamos tranquilamente. Se a gente olhar, por exemplo, falando em tanque de guerra, se a gente olhar
para o que é gasto em todas as forças mundiais em preparação para a guerra, é incrível, são trilhões e trilhões de dólares empregados para se matar entre os homens. E se fosse usado isso, ficar todo mundo em paz, nós poderíamos usar isso para a saúde, para a educação, para o bem-estar social do mundo inteiro e estaremos muito contentes. Eu acho que ainda o homem está muito atrasado e é preciso sofrer mais para aprender a viver. Como são todos irmãos... Nós estamos até impressionados como é que ainda hoje se preparam, que é o caso da Ucrânia e da Rússia, se matarem, né, por causas materiais, né, que às vezes a pessoa tem um filho, né, e vai para o hospital, gasta fortunas até, mas para salvar uma vida. Eles simplesmente mandam, por exemplo, os nossos filhos contra os filhos deles, né, matando-se. Para quê? Só para posses materiais. Se nós pensarmos do outro lado, se nós pensarmos, por exemplo, que todos nós somos fruto da natureza, então nós somos filhos da natureza, todos. Aquele que disser que não, está mentindo, porque ele, ao dizer que não é, ele está confirmando que existe, por isso ele também é filho da natureza. E a natureza é a mãe do universo. Então, todos nós, sendo os filhos da própria natureza, todos nós somos irmãos. Não tem cabimento matarem-se entre irmãos. E quem é o culpado? Será que são aqueles 12, 15 pessoas que mandam o mundo se matar? Não. Culpados todos somos nós. Nós que deixamos fazer isso, né? Isso acontece na política também, que poucos prefeitos estão aí, mas a verdade é... Quando a gente está fazendo uma campanha, é tudo para o melhor do país. Só que o país não melhora, não sei o que acontece. Então, se nós trabalharmos, esquecermos de se matar, porque todas essas forças armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, vocês vão ver a quantidade de dinheiro que gasta. Mas qual é a finalidade mesmo? É matar. Matar por quê? Porque eu quero tirar aquela montanha lá que está fazendo sombra aqui no meu jardim. Porra, isso aí não tem sentido, não tem lógica. E continuo dizendo que a guerra não tem explicação, não tem explicação. E lamentamos isso, mas enquanto nós formos assim, vai precisar alguns milhões de anos para chegar lá. Porque senão nós não podemos dizer, olha, esse mundo está melhorando, ainda não está melhorando. Enfim, a vida foi assim para mim, eu posso agradecer a vida que tive, continuaria o mesmo caminho, sentimos muito a morte de nossos pais, meu pai principalmente, ele sempre dizia, olha, quem mal não faz, medo não tem, mas nós precisamos melhorar. Melhorar não só em fábricas, em máquinas, isso é necessário, mas é preciso viver e ajudar a viver. Enfim, mais ou menos era isso. Eu disse alguma coisa, muito obrigado por tudo. Que vocês tenham saúde, muita sorte e entre vossos familiares e vamos tentar fazer em conjunto, em equipes, tudo aquilo que um sozinho não faz. Muito obrigado a todos novamente e tenham sempre uma vida longa e muito boa. Muito obrigado.
Antes, então, do nosso momento de perguntas, aproveitamos, então, para convidar para o nosso café. Então, nós não teremos RA no dia 5, mas sim uma edição especial, que é um café da manhã que acontece nesta próxima sexta-feira. O nosso convidado é o professor Roberto, e ele vai falar sobre os 200 anos da independência. E estão todos convidados, as inscrições já estão abertas. Ele é nosso professor aqui da UX, é formado em História, em Teologia, e já também publicou alguns livros, então, sobre imigrações. Então, estão todos convidados. Presidente, é com o senhor. Seu João, é muito mais delicioso ouvir a história da própria história. Se alguém contasse a sua história, não seria tão bacana. Que bom, parabéns pela sua jovialidade, pela sua alegria com que o senhor nos conta a sua história. E uma história de superação, realmente, que nós temos que aplaudir de pé. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Seu João, para encerrar, então, vamos fazer de conta que estamos só nós aqui, eles não estão aqui ouvindo nada, né? Aqui na plateia tem alguns que às vezes têm dificuldades durante a caminhada, né? Conte só para mim aqui, nesses mais de 20 anos de empresa, teve algum momento de dificuldade, algum minuto de sono perdido, ou foi tudo tranquilo? Mas faz de conta que eles não estão ouvindo, vamos falar só nós aqui. Não, se eu tive alguma dificuldade, nunca teve, mas a gente teve um certo desconhecimento das coisas e isso nós penamos um pouquinho para ir para frente. Mas nós temos uma equipe, sempre tivemos bons sócios, bons colegas, bons funcionários que nos ajudaram muito. Então, em conjunto, nós conseguimos vencer tudo, a partir de minha mãe, que ficamos mais tempo juntos, de meus pais, mas as dificuldades a gente consegue resolver quando são sinceras, quando se tem vontade de fazer e não só dizer ou caluniar ou criticar, mas tem que ter uma equipe, digamos assim, mundial, que evite todos esses sacrifícios que passam as famílias, no caso de guerra, gente que não tem nada a ver, perdem tudo, perdem saúde, perdem o resto da vida, porque foram muito massacrados por aquilo que não se deveria fazer. Eu acho que se todos nós conseguirmos pensar da mesma forma, as dificuldades seriam bem menores e todos viveriam melhor. Eu acho, talvez, que a gente não faz isso, porque se deve ter muito pecado. Então, se todos vão de acordo, um pedaço do céu estaria aqui. Aí vocês não querem mais ir embora. Então, eu acho que talvez falta isso. Muito obrigado. Seu João, leve no seu coração o carinho de cada um de nós que estamos aqui, que atentamente lhe ouvimos, nos deliciamos com essa história incrível e nos desafia, nos motiva a continuarmos no nosso dia a dia. Muito obrigado, uma ótima semana. Relembro a todos os senhoras e os senhores que na próxima sexta-feira, excepcionalmente, em função do feriado, nós encontraremos aqui para um café da manhã, para que possamos ouvir um pouco da história dos 200 anos da independência do Brasil. Seu João, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui na SIC conosco no dia de hoje. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, mas eu quero voltar ainda a falar que nós todos juntos fizemos as coisas melhores ou piores. Uma coisa, por exemplo, que ajudou muito no início das empresas de Caxias, principalmente no começo, por exemplo, o Senai foi um pilar mestre, a metalúrgica Abramo Eberle, onde eu tomei, foi um pilar mestre, a universidade, hoje em dia, por exemplo, tem muitas empresas como Randão,
a Marco Polo, são enormes, a Grale e tudo, são pessoas da onde a gente tirou sempre alguma coisa. É uma pena que a gente, querendo fazer o bem, às vezes não se consegue o alcance de atender a todos. Por isso, se a gente trabalhar bem, se nós nos ajudarmos uns com os outros, com toda a sinceridade, com o auxílio desse belo pessoal, como disse meu sócio, meus funcionários, tudo que ajudaram, e se todos nos ajudarmos, nós teremos um céu. Mas cuidado, não vamos fazer muito rápido, porque, como já disse, senão a gente vai ficar sempre aqui. E com o tempo, com os milênios, bilhões de anos, nós vamos estar de uma forma diferente aqui. Porque a gente está aqui, mas provavelmente, se a gente está vivo, vai morrer, mas isso não quer dizer que é o fim. Seja pensando como a gente quer, tem alguma coisa ainda que a gente não consegue entender porque é complexo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Quem diria há 100 anos atrás que o homem iria para a Lua? A natureza nos deu tudo isso. Nos deu formas, nos deu as condições, nos deu os materiais para viajarmos. Assim como vai o corpo para lá, a gente deve ter algum caminho que vai a alma para lá também. Para então, de fato, termos a alma eterna. E o caminho esse. Agradeço muito a vocês a oportunidade que tive aqui e espero que a gente acabe com a briga mundial, acabe com a briga social e acabe com a vida, com a briga doméstica, né, que às vezes atrapalha muito muitas famílias. Ao prefeito aí que disse que é só bom ir para frente e nós podemos ir, o prefeito pode nos ajudar também, e nós estamos dispostos a ajudar. Enfim, se nós pensarmos tudo do mesmo jeito e fazer, nós teremos um mundo melhor para todos. Agradecido a todos vocês, o pessoal todo, as autoridades, vocês, e que tenham uma saúde muito longa. Então, como a nossa firma já fez 68 anos, eu fiquei contente. Então, eu garanto para vocês que, se for por mim, daqui a 68 anos, ainda estaremos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, uma ótima e produtiva semana a todas as senhoras e senhores.